Tá, vamos lá. Início a nossa aula. Compartilhar a tela. Bom, pessoal, essa é uma aula da disciplina Microbiologia Geral, do curso de Agronomia. O nosso conteúdo de hoje é a unidade 5, né? É sobre vírus, né? Então, a gente vai falar de vírus no contexto mais biológico, né? Especificando ou enfatizando características biológicas, mas também já lançando, vamos dizer assim, algumas interpretações ou recomendações ou fazendo alguma ligação com a microbiologia, a fitopatologia geral, né? Em que essa disciplina microbiologia geral é base lá para fito geral também e fito aplicada, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê as características, a gente já está, vamos dizer assim, lançando aí insights, né? Lá para fitopatologia geral. Bom, então nesse primeiro slide aqui a gente, como sempre, né, tem a indicação aqui do texto base, né, que a gente utilizou, tá? Para confeccionar os slides, né? Então é material de referência, né? O material que a gente disponibiliza também e a gente recomenda que o aluno utilize. Pode até utilizar outra fonte também, mas que utilize também essa fonte aí para os seus estudos. Ó, e aqui nesse slide a gente tem aqui o conteúdo dessa unidade de aula, né? As características dos vírus, estrutura, classificação morfológica e a forma como ele se multiplica, tá? Bom, primeiramente a gente tem uma representação aqui, uma imagem de um vírus. Isso é um vírus chamado bacteriófago. É um vírus de estruturalmente complexo, né? A gente está vendo uma espécie de cabeça, parece que é um caule e umas perninhas. Bom, então, primeiramente, o vírus são organismos extremamente simples do ponto de vista estrutural, da fisiologia, da bioquímica, né? É tão simples que, na verdade, ele não tem bioquímica autônoma, né? Ou como tem uma célula, uma bactéria ou um fungo, né? Uma bactéria ou um fungo, ele absorve ou sequestra, vamos dizer, matéria orgânica. A partir da matéria orgânica, ele tem um sistema de enzimas, tem um sistema que produz essas enzimas, degrada a matéria orgânica que absorve e reprocessa, né? Construindo novas estruturas bacterianas. Então, ou seja, há toda uma fisiologia, um metabolismo a partir de matéria orgânica que é apreendida do meio externo, né? Então, ou seja, tem autonomia, né? A partir desses materiais que aporta dentro do organismo, autonomia fisiológica em termos de enzima, as condições, e as condições necessárias para que o organismo processe esses materiais e faça a sua multiplicação, que é o objetivo de qualquer ser vivo. Isso seria então as bactérias, vírus e nematóides. Desculpe, bactéria, fungos e nematóides. Vírus, como eu falei, é extremamente simples. Então, na verdade, ele não tem o maquinário, não tem a reserva de material orgânico para fazer a sua replicação. Ele, na verdade, ele só tem uma informação, tá? Ou seja, ele é o software, né? É, então, ele precisaria do hardware ou de uma, a gente traduzindo aqui para a biologia, uma célula hospedeira, tá? Então, novamente, essa simplicidade, né, implica, já nos dá, vamos dizer assim, insights para, vamos dizer assim, para fito geral. Na fito geral, a gente classifica esse organismo, o vírus, como biotrófico. Por quê? Porque se ele é tão simples que ele só tem a informação, né, a informação é o quê? Um conjunto de genes que vai estar lá a informação para, por exemplo, que a célula hospedeira processe fabrica enzimas necessárias para a replicação da partícula viral, né? Então, se a gente entender que o vírus é muito simples, na verdade é só um pedaço de DNA ou RNA, e o que que é um RNA
ou um DNA? A gente sabe, um DNA pode conter uma mensagem codificada, né? Então, mensagem para quê? Desculpe, uma informação codificada, né? Informação para quê? A gente sabe que qualquer DNA de qualquer ser vivo, basicamente, ele tem genes para produção de enzimas, né? Que registra, vamos dizer, o gene um modelo para aquele organismo produzir aquela enzima. E tem genes de regulação, vamos dizer assim, regulação do metabolismo, né? Que orienta a regulação do metabolismo. Então você não tem, na verdade, como novamente, o vírus, por ser muito simples, ele vai precisar de todo o resto, né, para que ele se multiplique. Então, portanto, fica claro aqui, então, que ele, como a gente vai ver na fita geral, ele é necessariamente, estou falando necessariamente, né, um patógeno que a gente chama biotrófico, ou seja, ou parasita obrigatório. Ele precisa de uma célula hospedeira para que ele complete o seu ciclo, para que ele se multiplique, né? Ele pode permanecer, evidentemente, fora da célula hospedeira, mas de uma forma inativa ou passiva, né? É uma forma de sobrevivência, né? Até ele, de alguma maneira, conseguir penetrar numa célula hospedeira. Aí ele ativa o modo reprodução, né? Bom, então, eh, você tem a imagem de um vírus. Bom, o vírus, já uma coisa também que a gente pode pensar, se ele é só a informação, o DNA, já nos indica que ele é muito pequeno, né? Um DNA, mesmo o DNA de uma bactéria, que compõe o genoma total da bactéria, o total de genes codificado aqui naquele DNA, aquela fita de DNA, ele contém dentro de uma célula relativamente pequena, né? E se a gente considerar que aqui é só uma fração, o DNA de uma bactéria é uma molécula relativamente grande, porque ele vai conter muitos genes. Um DNA de um vírus, na verdade, a única informação que ele precisa é para codificar a DNA polimerase ou RNA polimerase, e algumas proteínas que vai constituir essa capa proteica, né? Do vírus. Capa proteica é uma espécie de capa mesmo, como o nome indica, que reveste o DNA e, vamos dizer, dá certa proteção a esse vírus quando ele está fora da célula hospedeira, né? É uma capa de proteção. Então, o DNA viral, ou RNA viral, é relativamente pequeno porque ele deve conter basicamente aí é, informação para uma DNA polimerase, para algumas poucas proteínas, né? Então, ele não é bem menor o DNA viral ou um RNA do que o DNA de uma bactéria, que é um organismo simples. Então, aí, nessa justificativa, né, já nos liga ao tamanho. Na verdade, a gente usa a escala que a gente usa para vírus é o nanômetro. A escala que a gente usa para bactéria é micra, né? Então, o que que é micra e o que que é nanômetro? No caso da micra, que é o que a gente usa para bactéria, uma micra, a gente pensa aí no milímetro, né? Pensa numa régua, né? Aquele milímetro. Então, você pega o milímetro e divide em 1000. Então, aí você tem a micra, né? E uma bactéria tem 2 a 4 micra. O vírus, a gente é uma ordem de grandeza 1000 vezes a menos do que a bactéria. Por quê? Porque você pega o micra, que já é a milésima parte do milímetro, e divide por mais 1000, né? Aí você tem o nanômetro. Nano vem de 9, né? Ou seja, você pega o milímetro e divide em 100.000 vezes. Então, ou seja, o nanômetro, na verdade, o vírus, melhor dizendo, a gente só consegue visualizar em microscopia eletrônica, né? Enquanto bactéria, o microscópio óptico comum aí, que aumenta 400 vezes, já dá para visualizar uma bactéria, que não é suficiente para visualizar vírus, né? Precisa de microscópios especiais com capacidade de aumento muito maior do que o microscópio óptico comum, tá certo?
Então, a gente tem aí os vírus como o menor tamanho ou a menor estrutura de um ser que a gente pode ser considerado como um ser vivo, né? O mínimo necessário para aquele organismo seja considerado um ser vivo. Aliás, muita gente aí nem considera, eu falo muita gente, aí, pesquisadores da área da ciência, né? Não considera o vírus como um ser vivo, mas aqui a gente automaticamente assume o conceito que ele é um ser vivo, que para nós é interessante, né? Bom, aqui algumas características do vírus, algumas eu já adiantei, né? Pelo fato de ele ser muito pequeno e muito simples, só conter a informação. Uma informação não é nada se ele não tem, né? Informação basicamente é um código de conduta, né? Ou uma informação tecnológica. Mas uma informação tecnológica ele precisa de alguém que opere ou estruturas que facilite essa ação, né? Que no caso seria a multiplicação do vírus. Então aqui é um parasita obrigatório, né? Então ele é incapaz de crescer e se dividir autonomamente. Então o termo-chave aqui é autonomamente. Ah, ele cresce, ele se divide, faz isso, mas ele não faz isso de maneira autônoma, tá certo? Ele necessariamente, obrigatoriamente, ele tem que estar dentro de uma célula hospedeira, que é o hardware, que contém o que ele precisa, contém material para produzir as enzimas do vírus, né, materiais para o que é um DNA, né? É uma macromolécula constituída de nucleotídeos. Então, o vírus não tem a reserva ele não carrega uma reserva de nucleotídeo, ele vai usar os nucleotídeos da célula hospedeira, no caso, uma célula vegetal ou uma célula animal, tá? O vírus fora da célula hospedeira, ele só tá o DNA, que é a informação, tá? E alguns têm até algumas poucas moléculas da DNA polimerase. A DNA polimerase é a enzima que vai fazer ou promover a replicação daquela partícula viral, daquele DNA, daquele segmento de DNA, tá? Então, ele é incapaz de crescer e se dividir de maneira autônoma, necessitando, então, da célula hospedeira. A segunda, B, aqui, multiplica-os dentro de células vivas, né? Usando a maquinaria de síntese das células. Maquinaria simples, né? Maquinaria de síntese seria ribossomas, né? Eh, e outras, e o próprio pool, né, de nucleotídeos. Induzem a síntese de estruturas especializadas capazes de transferir o ácido nucleico viral para outras células, tá? Então, vamos lá. O tipo de ácido nucleico de um vírus pode ser DNA ou RA, nunca os dois na mesma partícula viral, tá? Isso aí é uma regra, até o momento sem exceção, né? Então, o vírus ou pode ser do tipo RNA ou do tipo ou DNA, tá? Nunca os dois ácidos da mesma partícula viral. Ele tem uma cobertura proteica envolvendo o ácido nucleico. Ele replica somente a partir de seu próprio material genético, ou seja, ele tem o material genético dele como molde, né? A partir desse molde, no processo de replicação, são produzidos novos vírus exatamente igual à partícula molde, tá? Bom, a estrutura viral, como a gente já adiantou, é muito simples. São ácidos nucleicos do tipo RNA ou DNA, que ele pode fora, principalmente fora, né, da célula hospedeira, mas ainda dentro também, pode estar envolvida numa estrutura que a gente chama capsídeo, né, ou uma capa, né? A gente pode pensar como uma capa, né, ou uma macromolécula grande que envolve o DNA, funcionando como proteção, tá? Esse capsídeo é formado a partir de subunidades, né, de algumas poucas proteínas que se repetem, né, formando, a gente pode pensar também como um tijolos. A partir desses tijolos são feitas, construído um muro, né, ou uma capa ao redor da partícula viral. Então, essas subunidades do capsídeo, né, ou tijolos, são chamados capsômeros. E alguns vírus ainda tem um envelope, o que a gente chama de envelope, que alguns postulam que esse envelope seria
a própria membrana citoplasmática da célula hospedeira, que é adquirida no momento em que esse vírus sai, né, de uma célula hospedeira animal ou célula vegetal. Qualquer célula, qualquer coisa que saia de uma célula, ele tem que necessariamente passar, né, através da membrana citoplasmática. Então, alguns pesquisadores dizem que esse envelope aí, na verdade, seria um caso em que ele acaba, vamos dizer assim, sequestrando no momento em que ele sai, o vírus sai da célula hospedeira, sendo enovelado e depois por essa membrana citoplasmática da célula hospedeira. Bom, em termos de classificação morfológica, assim, são relativamente simples, né, se a gente comparar com fungos, principalmente fungos, né? Que tem uma variabilidade muito grande em termos de estruturas reprodutivas, estruturas vegetativas, tá? Aqui você tem basicamente diferenças em termos de simetria ou de forma básica, né? Pode ser mais ou menos uma esfera ou um poliedro, né? E alguns ainda como o vírus complexo que a gente viu aí nos primeiros slides, né? Que ele tem já uma cabeça, uma espécie de tronco, né, e algumas perninhas, vamos falar assim, tá? Então, em termos de morfologia, então, os vírus são bem mais simples do que, por exemplo, os fungos, né? Bom, o que que é vírus helicoidal, né? Ele tem um capsídeo, né, uma capa proteica cilíndrica, formando uma espécie de hélice. A gente vai ter imagens disso aí também, claro, né? Para que ficar, então, fotografado ou registrado. Vírus poliédrico tem forma de icosaedro, a gente vai ver isso também, tá? Vírus envelopado pode ter uma dessas outras formas aí, em forma de icosaedro, em forma poliédrica, mas com a diferença que ele está coberto aqui por uma espécie de membrana. E vírus complexo, que é o bacteriófago, que a gente viu no um dos primeiros slides, aquele que tem uma cabeça, né, um tronco e umas pernas. Bom, aqui a gente tem nessa imagem, né, já representando a geometria dos vírus, né, à esquerda aí você tem um poliedro, e aí representando na imagem uma espécie de bolinhas que seriam os capsômeros. A partir eh, da junção desses capsômeros, você tem uma capa. E lá dentro, mostrando aqui, tem uma fitinha aqui, preta, né? Que é o ácido nucleico viral. É aqui só mostrando, aqui à direita, né? Um vírus helicoidal com uma espécie de membrana, ou envelope, ou membrana, aparentemente a membrana citoplasmática. Bom, a multiplicação de bacteriófagos, tá? A gente recomenda, aqui eu estou recomendando você dar uma lida no texto aí, né? Tem até a página, mas aqui na imagem também a gente explica aí essa reprodução dos vírus. Então, se você considerar o conjunto dos vírus, entre duas alternativas de ciclos, né? É o chamado ciclo lítico e o chamado ciclo lisogênico, né? Aqui está representado primeiro o ciclo lítico, né? Lítico vem de lise, né? Sempre está relacionado a quebra, né? Então, no caso, quebra de quê? Quebra da célula hospedeira. Então, já implica só pelo nome, a etimologia do nome, a gente entende que como resultado, dá para entender, como resultado da multiplicação, a célula hospedeira acaba sendo lisada ou morre, né? Então, para mostrar aqui, vamos dizer assim, a partir do passo um. Aqui vocês devem estar vendo aqui a setinha. Esse aqui é o vírus, vamos dizer, bacteriófago, né? Ele tem uma cabeça, uma espécie de tronco e umas perninhas aqui. Então, esse é o vírus fora do ambiente. Aí, no momento um aqui, que está mostrando, ele se fixa aqui na bactéria. Bom, só lembrando que bacteriófago, o nome é um vírus especializado para atacar bactérias, tá? Então, aqui está mostrando, ele se fixa aqui, né? Provavelmente por essas perninhas, e ele consegue furar aqui a parede da célula bacteriana
e injetar, né, o seu material aqui de vermelhinho, né, em vermelho, que é o DNA viral. No passo 2 aqui, ó, já está o vírus vazio aqui, e você tá essa parte vermelhinha aqui, que é o DNA viral que ele conseguiu injetar. Aqui nessa bolinha aqui, você tem o genoma, o DNA bacteriano, tá? É, bom, então aqui ele está aqui isolado no primeiro momento, mas ele começa a se multiplicar. Você vê que um, dois, três, você tem algumas partículas virais em vermelho. Então, como resultado desse processo, né, no final aqui você tem o DNA. Aqui no passo 4 ele já está o vírus da partícula completa, né? Está o DNA em vermelho e é envolvido pela capa proteica. Então, como resultado final do processo de replicação, no momento 5 aqui, você tem a quebra aqui, né, vamos dizer, da bactéria, tá? Então, esse é o ciclo lítico, né? Tá bom? Tá, então vamos lá. Aqui representando aqui o ciclo lisogênico, né? Então, vamos voltar aqui o passo um aqui, né? Se tá o vírus aqui, a cabeça do vírus, aqui as perninhas, né? E aqui o tronco, né? Uma haste aqui. Bom, aqui ele conseguiu já injetar em vermelho aqui o seu DNA e em azul. ah, a gente tem aqui o genoma bacteriano, né? Tá certo? Então, no momento 2 esse DNA, em vez de se multiplicar centenas de vezes e provocar quebra, o que que ele faz? Ele se incorpora no DNA bacteriano, né? É DNA com DNA, né? DNA viral se incorporando no DNA bacteriano. É claro que isso é possível, né? Em biologia, um DNA que tem uma função numa bactéria, se for um gene, ele vai ter a mesma função no animal, né? No ser humano, no qualquer, né? Então, são materiais semelhantes, né? O DNA bacteriano com o DNA, por isso é que eles conseguem se incorporar aqui, tá? Então, assim, ele se incorporou, ele, ele acopla, vamos dizer assim, a multiplicação dele vai estar sincronizado com a replicação bacteriana, né? Então, toda vez que a bactéria se replica ou duplica, você está necessariamente duplicando aqui o DNA do vírus, ou seja, ele abre mão da independência, né? Que é o ciclo lítico, ele entrou e por si só conseguiu se multiplicar centenas a bactéria multiplicou centenas de vírus e promover a lise. Então aqui não vai provocar a lise ou quebra. Por isso que é chamado lisogênico. É lisogênico por quê? Porque apesar de não promover a quebra, eventualmente, se essa bactéria, essa população bacteriana com esse vírus aqui lisogênico, tiver numa condição estressante, o vírus ele sai daqui, tá? Ele se desliga do DNA ou da sincronia com a multiplicação bacteriana e fica por si só. Começa a se replicar e aí quebra. Então a gente pode ter um ciclo lisogênico que eventualmente numa condição ambiental aquele ciclo se transforma, né, em ciclo lítico, tá certo? Ah, bom, aqui já é a repetição do. Bom, então é isso. A parte aqui de vírus ah, da microbiologia é simples, né? É uma aula mais curta. É claro que esse mesmo conteúdo aí de vírus na fito geral, aí já tem outros aspectos, não é só características biológicas, mas já se tem o vírus também, como é que ele sobrevive, como é que ele se distribui numa planta, né? Então, aqui, do ponto de vista biológico, né, a gente tem as características principais dos vírus, tá? E a gente encerra a nossa aula. Então, vamos encerrar aqui.